Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Meu nome é Daniele Rodrigues, eu leciono a disciplina de Língua Portuguesa e na aula de hoje nós vamos, na primeira parte, fazer uma retomada de conteúdos que nós já estudamos na N2 para em seguida apresentar um conteúdo novo. Vamos começar? Acompanhe, por favor, aqui no slide. Gêneros textuais, tirinhas e histórias em quadrinhos. Vamos ler esse texto? Olha, Cascão, não acredito no que estou vendo. É mesmo, mas que absurdo! Quem colocou essa torneira ali? Nós percebemos que os dois personagens, o Cascão e o Marcelinho, que é o de blusa preta, eles ficaram indignados com a situação. Mas o Cascão ficou indignado porque tinha água no caminho e nós sabemos que ele tem aversão à água. Mas o outro personagem ficou indignado porque estavam desperdiçando água. Vocês viram aí que é diferente, né? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é uma tirinha, que é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. O seu nome deriva do fato de parecer um recorte de jornal. Pode ser na horizontal ou vertical. No caso desse que acabamos de ler, é uma tirinha na horizontal. Possui no máximo 4 quadros. Mesclam linguagem verbal e não verbal. Muito importante isso, a tirinha, ela é feita para ser pequenininha, tá? Porque ela precisa caber no espaço curto do jornal. Mas hoje em dia a tirinha aparece em vários suportes. Aparece no jornal, em revistas, aparece no livro didático e apareceu aqui nessa aula, né? Vamos acompanhar aqui no slide ainda, tá? O próximo gênero textual, que é a história em quadrinhos. Aqui eu trouxe mais um personagem para vocês, criação do Maurício de Souza, que é um cartunista muito famoso brasileiro. A tirinha anterior, que era do Cascão, também é criação do Maurício de Souza. Vamos ler esse quadrinho? Vocês percebem que aqui é um texto um pouco maior, né? Temos aqui o Chico Bento pescando, quando de repente ele pesca alguma coisa. Aí que ele se dá conta, né? Porqueira, pensei que era um peixão. E agora, o que eu faço com um só pé de bota véia? De repente alguém cutuca o ombro dele, né? E nós vemos uma figura folclórica do nosso folclore brasileiro, que é o Saci Pererê. É o Saci Pererê. Gente, na história em quadrinhos, eu vou ter um texto um pouco maior, tá? Com mais quadros. Aliás, eu posso ter um gibi com uma história complexa, contendo várias páginas. Vou passar agora para um próximo slide para explicar um pouquinho mais sobre a história em quadrinhos, tá? Acompanhe, por favor. É uma narrativa visual que normalmente expressa a língua oral e apresenta um enredo rápido, empregando somente imagem ou associando palavra e imagem. Tal como a tirinha, na HQ, as falas são indicadas, em geral, por meio de balões, estabelecendo-se uma comunicação mais imediata entre os personagens e o leitor, já que o texto é incorporado à imagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, olha. É uma narrativa visual, ou seja, eu vou ter imagem e vou ter também uma linguagem escrita, tá? Vou ter balões representando falas. Mas essa linguagem que aparece nas histórias em quadrinhos, elas são uma linguagem assim mais informal, para que o público que lê entenda rapidamente, tá? E nas histórias em quadrinhos e também nas tirinhas, eu vou ter o uso de algumas metáforas visuais que vão me ajudar a contar a história. No caso, são as linhas cinéticas e as onomatopeias, que são recursos gráficos que auxiliam a compreensão da história, do texto. Eu vou voltar àquela história em quadrinho do Chico Bento para mostrar para vocês uma coisa. Vocês perceberam que nas falas está escrita de uma maneira
diferente, eu não posso dizer que está errado, porque intencionalmente o autor que escreveu essa história, ele queria nos mostrar que o Chico Bento é um personagem que habita o campo, ou seja, ele tem um falar, um linguajar caipira, ele fala diferente, e isso tem que ser expresso na linguagem escrita, tá? Para o leitor que o lê já compreenda. Outras coisas que auxiliam a contar histórias são as metáforas visuais. Observem o segundo quadrinho, quando o Chico Bento puxa a varinha. Vocês viram que tem umas linhas ao redor da vara, ele está fazendo uma expressão diferente. Gente, essas linhas, elas são metáforas visuais para representar movimento, são linhas cinéticas. Observem aí o último quadrinho. Você vê o Saci pulando. Como eu sei que ele está pulando? Por causa das linhas que indicam isso, tá? Tudo isso vai auxiliar na compreensão do texto, já que eu não tenho um narrador para me dizer o que está acontecendo. A imagem me conta, ok? Agora vamos para o tópico de hoje, que é o nosso centro aqui, tá? Que é falar de função de linguagem. Olha, os textos de um mesmo gênero possuem diferentes funções de acordo com a linguagem que um possui. Nós vamos estudar apenas 3 delas, tá? Porque na verdade são 6. Mas hoje, pelo espaço de tempo, né, vamos só 3. E é o seguinte, quando eu falo assim que os textos de um mesmo gênero, vamos pegar a tirinha. Eu posso ter 10 tirinhas diferentes, cada uma delas vai ter uma função específica, porque é a linguagem que vai me dizer qual função está expressa ali, tá? Vamos pensar na primeira função. Vamos ler aqui no slide. Função persuasiva ou apelativa. É caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor. Por exemplo, onde é que eu vou achar essa função persuasiva ou apelativa? Pense nas propagandas, por exemplo, de roupa, de calçado. O intuito desse tipo de linguagem, é fazer com que quem o leia queira comprar, queira aquilo. Então, a linguagem ali é persuasiva mesmo, é apelativa. Pense, por exemplo, também em um panfleto do governo falando sobre a dengue. Ali você vai ver um modo que você tem que proceder para não ficar doente. O intuito é te convencer a mudar de postura. Então, se a linguagem é para convencer, é uma linguagem persuasiva ou apelativa, tá ok? Vamos falar agora da segunda função, que é a emotiva ou expressiva. Ela tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. O que isso quer dizer? Que o objetivo dessa função é transmitir emoções, sentimentos, mas sempre do ponto de vista de quem está produzindo o texto. Ou seja, se eu estiver escrevendo a música, é o meu sentimento que conta ali, tá? É o que eu estou sentindo. Como eu já disse agora, né, sobre música, vai aparecer muito função emotiva nas músicas. Quem escreveu a música falando sobre amor, falando sobre desilusão, falando sobre tristeza. Por exemplo, onde eu posso achar também a função emotiva? Quando eu escrevo uma carta para um amigo, para minha mãe, contando do que está acontecendo comigo. Quando é do meu ponto de vista, é uma função emotiva, tá, gente, da linguagem. Vamos agora para a terceira função que nós vamos estudar hoje, que é a função fática. Esse tipo de função vai privilegiar a interação entre emissor e receptor das mensagens, ou seja, entre o locutor e o interlocutor. Tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. O que isso quer dizer? Sabe aquele quando você liga para alguém, você fala assim, alô, como você está? Tudo bem? Esse tipo de linguagem onde você estabelece a comunicação, inicia a comunicação, é um tipo de função fática. Ou então quando você quer interromper a comunicação, você diz assim, olá, até mais tarde, até outro dia. Então ali também eu vou ter a função fática, tá bom? Quando eu estabeleço, quando eu prolongo, ou quando eu interrompo a comunicação, eu vou ter a função fática.
Eu queria salientar para vocês o seguinte, ó, que às vezes num texto vai aparecer vários tipos de funções, tá? Mas somente uma delas vai predominar no texto. Pense, por exemplo, numa história maior, no conto, onde eu vou contar uma história ali, eu posso ter uma função fática, por causa das falas, posso ter função emotiva, mas só uma delas que vai predominar, tá? Como é que eu vou saber disso? Lendo com atenção o texto para identificar. Vamos ver aqui uns exemplos de função persuasiva ou apelativa. Aqui eu trouxe para vocês uma tirinha do Calvin, que é uma figura muito conhecida, tá mundialmente famoso. Vamos ler o que está escrito? Aqui nós temos o Calvin na frente da garagem. Ele fala assim, ó: pedágio da garagem, pai. Você não pode estacionar seu carro enquanto não me pagar 25 centavos. Por que eu deveria te pagar para eu colocar meu carro na minha garagem? Porque senão vou abaixar a porta enquanto você coloca o carro para dentro. Que pão duro! Por que eu sei que a função aqui é persuasiva, meus queridos? Porque o Calvin a todo momento tenta convencer o pai a fazer o que ele quer. No caso é que ele quer ganhar um troquinho, né? Mas será que deu certo o argumento que ele usou? No último quadrinho percebemos que não, né? Ele está com o semblante chateado no quarto dele. Possivelmente ficou de castigo. Aqui, portanto, nós temos uma função persuasiva ou apelativa. Vamos para o próximo texto que exemplifica. Função emotiva ou expressiva. Aqui nós vamos ter uma tirinha do Charlie Brown e seu cachorrinho Snoopy, muito famoso também, acho que vocês conhecem. Temos aqui o Snoopy escrevendo, né? Querida, sinto mais saudades a cada dia. Amo você mais do que as palavras podem dizer. Mas que bonito, para quem está escrevendo? Eu posso preencher isso depois. Por que a linguagem emotiva? Porque aqui está expresso sentimento, amor, saudade, do ponto de vista de quem está escrevendo, no caso o Snoopy, tá? Função emotiva ou expressiva. Vamos agora para mais um exemplo sobre função, que é a função fática, usando a tirinha também, tirinha do Calvin novamente. Vamos ler? Oi, pai, sou eu, Calvin. Como vai no trabalho? Belo dia lá fora, não? Você vai me trazer algum presente hoje à noite? Não? Bem, eu pensei em perguntar. Ouça, eu suponho que você deve estar pensando por que eu liguei. Meus queridos, vocês viram aí que é uma ligação telefônica e a todo momento o Calvin ele tenta estabelecer contato com o pai dele. Tenta prolongar essa conversa. Portanto, aí é a função fática que predomina nesse texto. Tá bom? Vamos praticar um pouco? Vamos fazer uma atividade para tentar identificar qual o gênero e a função do texto que está escrito ali. Vamos ler o texto? Também é do Calvin, tá? Você ao menos leu o capítulo do livro de história que eu mandei? Perguntou a professora, né? Eu tentei, mas a editora do livro não usou um bom fixador de impressão. Não preciso nem dizer que quando eu peguei o livro, todas as letras caíram e as páginas ficaram espalhadas no chão. Acho que minhas desculpas precisam ser menos elaboradas. Vocês viram aí que o Calvin tentou usar argumentos para convencer a professora do porquê que ele não leu o livro. Mas no último quadrinho percebemos que não deu certo, né? Ele foi encaminhado para a diretora. Então, meus queridos, qual será o gênero que aparece aí? E qual é a função predominante nesse texto? Será que é a letra A? É uma fábula com uma função informativa? Traz algo novo? É uma tirinha com função persuasiva que tenta convencer? É uma charge com função emotiva que tem sentimentos? É uma entrevista que tem a função poética? O que vocês acham? Vamos ver então qual é a resposta certa? Acertou quem falou tirinha e função persuasiva, até porque nós relembramos esse tipo de texto aqui hoje, né? Tirinha. E a função é persuasiva porque o Calvin tenta compreender o que está escrito, o que o Calvin tenta persuadir a professora
do porquê ele não leu o texto, tá bom? Então vamos fazer só mais uma atividade para a gente tentar identificar a função do texto, tá? Aqui temos uma tirinha da Mafalda, personagem muito conhecido, criação do Quino também. Vamos ler ela? Ó, a Mafalda tá dando um presente para a mãe dela. Felicidades, mamãe. Ó, um livro. Obrigada, Mafalda. Não é um lindo dia? É, pena que esteja tão úmido. Por que está úmido o dia? Porque a mamãe ficou tão emocionada que chorou, né, com o presente da filha. E então, gente, será que é a função emotiva? Função informativa? Será que é a função poética? Ou é função fática, aquela função que quer estabelecer contato? O que vocês acham, hein? Vamos ver qual é a resposta certa? Função emotiva, né? Porque é um texto carregado de sentimentos. Que quer passar isso pra gente, tá ok? Vamos encerrar nossa aula hoje, tá? E vão para a plataforma Eduque mais atividades para vocês praticarem. Muito obrigado por terem participado da aula de hoje. Eu convido vocês a participar da próxima aula, que nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Vamos ver o restante das outras 3 funções da linguagem. Obrigada.